Muito bem, pessoal, prestem atenção nisso. A Dinamarca se torna o primeiro país europeu, ou na verdade qualquer país, a considerar uma proibição do chamado islâmico à oração, citando preocupações sobre a islamização. Ou seja, um esquerdista sensível diria islamofobia. Qual o problema da islamização? É o que esses idiotas úteis falam. É por isso que nem precisamos dar a eles a satisfação de pensar que estamos considerando ou ouvindo suas preocupações. Não, islamofobia, racismo ou intolerância, chame como quiser, não nos interessa. Sabe, se isso significar a islamização do nosso país ou da nossa sociedade, nós vamos esmagar isso brutalmente. E todos esses passos, obviamente, são um passo na direção certa, mas um de cada vez. Comece com este. Obviamente, vimos muitos países europeus proibindo a burca e o niqab de uma forma ou de outra. E então precisamos fazer isso. Depois disso, precisamos proibir orações nas ruas. Precisamos proibir o abate halal. Então, sabe, precisamos tomar uma série de medidas para parar a islamização do Ocidente. Quero dizer, o chamado para a oração deveria simplesmente ser proibido porque é muito desagradável de ouvir. Não é tão melodioso ou agradável quanto os sinos das igrejas, que é o argumento favorito dos esquerdistas e dos muçulmanos. Vocês permitem os sinos das igrejas? Por que não podem permitir o chamado de Alá? Na verdade, deixa eu te mostrar. Isso é o que realmente está acontecendo no Reino Unido. Praticamente em todos os países ocidentais, eles estão revoltados com o governo australiano porque querem ser autorizados a fazer o mesmo na Austrália também. Em Le Canberra, é só uma questão de tempo até que nossos políticos vendidos cedam às exigências deles. Então pare com isso. Lute enquanto ainda pode. Levante-se enquanto pode. Olhe para isso, é o que fazem. Esta é Nova York com um prefeito muçulmano. Aqui está um cobertor. Estamos ouvindo que está ligado. Venha aqui. Acho que vamos tirar isso das coisas do Texas. Naquelas pessoas. Vergonha dessas pessoas que permitiram isso. Vergonha para vocês, para cada pessoa que passa e não se incomoda. Vergonha para eles. Enfim, isso é Nova York. A cidade de Nova York não está sozinha e afunda mais rápido que Londres. Falando em Londres, isso é o leste de Londres. Eu não disse que é horrível de ouvir, é feio. É por isso que eu tive que silenciar. É simplesmente nojento. É horrível. Isso não deveria ser permitido em países muçulmanos. E adivinhe só, muitos países muçulmanos não permitem isso. Olha para essa mulher britânica. Ela está cansada de ouvir esses gritos imundos de Allahu Akbar. Veja só, os cristãos ingleses em Leicester têm que ouvir o chamado islâmico para a oração 5 vezes por dia, vindo de 70 mesquitas diferentes. Ouça isso. 70 mesquitas diferentes. 70 mesquitas diferentes. Como isso aconteceu? Quem permitiu isso? Foram nossos políticos corruptos. Imagine ouvir isso às 5 da manhã. Então, parabéns à Dinamarca, que disse que vai proibir isso. Eu realmente espero que eles não sejam impedidos, mas tenho boas esperanças quanto a isso porque a Dinamarca tomou algumas medidas realmente positivas e radicais. Eles também são um dos únicos países europeus que começaram a deportar imigrantes ilegais e tornaram seu país o destino menos desejado para imigrantes ilegais. Então, como resultado, eles vão para os países vizinhos. Acho que foi a Dinamarca que começou a confiscar as joias dos solicitantes de asilo que chegavam. E eles dizem: bem, se você está trazendo todo esse dinheiro e essas joias, então vamos usar isso para bancar vocês, em vez de sobrecarregar nossos contribuintes. Então, isso gerou um debate no Reino Unido sobre se eles deveriam ser proibidos ou não. E veja isso. Este estudioso islâmico realmente diz: sim, sim, o Reino Unido também deveria proibir esses gritos de Allahu Akbar, gritos nojentos. Esta é a terceira tentativa que o governo faz nisso. Ele anunciou planos de proibir os chamados islâmicos para a oração 5 vezes ao dia nos minaretes, alegando que partes da Dinamarca agora parecem um subúrbio de Islamabad. Ele afirmou que o chamado para a oração não deveria soar nos telhados dinamarqueses. Isso não tem lugar na Dinamarca, e você não deveria ter nenhuma dúvida se está ou não em um subúrbio de Islamabad quando anda pela Dinamarca. Ele diz que a islamização está se infiltrando na Dinamarca e estava ocupando muito espaço público. O que você acha dessa decisão do governo dinamarquês?
Quero dizer, é totalmente lógico, não há nada no Islã em si que diga que você precisa amplificar a voz do chamado para a oração. Isso é um desenvolvimento moderno. Antes do século passado, não havia amplificação de som, então a voz só podia alcançar cerca de 100 metros. E isso realmente não causava muita confusão. A questão é que a tecnologia moderna e o que a ideologia dos islamistas e a militância muçulmana querem é impor sua versão, sua perversão do Islã sobre a maior parte da população. Por isso, apoio totalmente o ministro da Imigração dinamarquês e vou além. Precisamos fazer algo parecido aqui. Apenas muçulmanos precisam ouvir o chamado para a oração. Esse é o ponto principal. Eu sei, você mencionou também o digital, sabe? Você pode ter o chamado para a oração no seu celular. Com certeza. Então, isso é realmente, na verdade, uma indicação, Júlia, de que os muçulmanos não estão se integrando efetivamente neste país. Não é só integração. Isso é uma declaração. Sabe por quê quando os muçulmanos rezam? Quando os muçulmanos rezam nas ruas, em frente a pontos turísticos como a Trafalgar Square ou a Abadia de Westminster, eles estão fazendo uma declaração de dominação. Estamos aqui. Parem-nos se puderem. Eles fazem isso de propósito. Olhe isso. Esse muçulmano está fazendo isso na Ponte da Torre. Por que eles fazem isso? Por que fazem isso diante de pontos turísticos? Eles estão fazendo uma declaração porque foi isso que o líder de guerra deles, disfarçado de profeta, ordenou que fizessem. Eles estão se aproveitando da sua tolerância, mas até quando isso vai durar? Quero dizer, com certeza, em algum momento, até um cachorro reage se você continuar torturando ele, se continuar batendo nele. Com certeza, em algum momento. Mas esses lunáticos woke de esquerda são ainda piores do que esses cachorros rejeitados e deprimidos. Continuam bajulando eles. É simplesmente inacreditável. Se eles fossem totalmente assimilados, totalmente integrados, estariam atentos às sensibilidades e ao modo de pensar do público em geral. Ok, mas espera um minuto. Diversos guetos e bolhas sem saber o que a população pensa. Ok. Isso é verdade. Já falamos isso várias vezes. Existem partes no Reino Unido com uma concentração tão grande de muçulmanos. Existem gerações inteiras de muçulmanos que cresceram. E é por isso que você percebe que eles também têm sotaques diferentes, que nunca tiveram contato com a sociedade britânica tradicional. Eles vivem em sua pequena bolha em Birmingham, Manchester ou onde quer que seja. Eles nunca têm a oportunidade e abrem seus negócios, vão para suas escolas, vão para suas faculdades lá, abrem seus negócios nos mesmos guetos. Eles nunca têm a chance de interagir com alguém fora da sua bolha, que foi exatamente o que ele acabou de mencionar. Ele disse que eles estão apenas vivendo nos guetos e não têm ideia do que realmente está acontecendo fora da sua bolha imediata. Estou esperando por isso. Vai acontecer. A gente tem que acreditar nisso, pessoal. Eu não gosto dos comentários quando vejo pessoas dizendo que o Reino Unido está perdido. Eu não gosto desses comentários. Eu realmente acredito que não é esse o caso. Mas mesmo que esse fosse o caso, essa não é uma maneira de reagir. Essa não é uma forma de reunir suas tropas, por assim dizer. Estou usando essa frase de forma metafórica. Muita gente pode dizer, espere, você ouve os sinos da igreja. Admito, vá para um hotel nessa vila adorável e os sinos tocam, especialmente no domingo de manhã. Deus sabe a hora. Acho que se você quer ir à igreja e é cristã, tudo bem. Mas precisa me acordar também? Isso é diferente? Ou é o fato de que isso acontece 5 vezes por dia e está em um país que não tem uma ligação constitucional com o cristianismo? Sim, você está certo. Os sinos das igrejas já faziam parte desta sociedade muito antes do Islã chegar aqui. Isso faz parte da cultura e costumes locais daqui. Se quiserem fazer isso às 10 ou 11h de um domingo, eu, como muçulmano, não me incomodo. E além disso, eles fazem isso às 10 da manhã, 11 da manhã ou meio-dia. E me desculpe, como Richard Dawkins disse, os sinos das igrejas são terapêuticos, são muito agradáveis de ouvir. Eles não soam como esses gritos agressivos de Alá. E além disso, você realmente não pode nos culpar por ter TEPT sempre que ouvimos Allahu Akbar, porque geralmente isso é seguido por uma explosão alta e partes de corpos voando para todos os lados. Então, sabe, nós temos TEPT de forma social, cultural. Nós não queremos ouvir esses gritos de Allahu Akbar. A questão sobre a oração muçulmana
como você apontou corretamente, é que acontece 5 vezes por dia. E se eles usarem amplificação de som, a voz se espalha por 1, 2, 3 quilômetros. E eu, Isso não faz sentido. Por que pessoas a 3 quilômetros da mesquita precisam ser incomodadas 5 vezes ao dia? você está dizendo que isso não é algo que se diz? Já afirmamos que não é uma exigência no Islã. Você está dizendo que isso está sendo feito deliberadamente, como uma espécie de ato militante, quase político, em vez de ser um ato de, sabe, devoção islâmica. Em parte, sim, quero dizer, claramente há um elemento de ritualismo islâmico aqui, mas se essas pessoas estivessem absolutamente integradas à nossa sociedade, elas estariam atentas, cientes do que o público em geral sente sobre isso. Por exemplo, no verão, o chamado para a oração ocorre às 4 da tarde e às 4 da manhã. Sim, quero dizer, Então, se não sou muçulmano, por que devo ser acordado por esse barulho? Quero dizer, isso está acontecendo aqui? Sim, isso ocorre em alguns lugares, como Bradford, Oldham e Blackburn. Nós moramos em distritos distantes. Eu moro em Oxford, não sei onde você mora. Ok, então você não está ouvindo isso? Mas está acontecendo. Já estive em lugares como o Egito, onde realmente se ouve isso. Tenho que ser honesta com você. Não é. Eu realmente acho esse som bem chocante e eu acharia difícil se fosse na minha cidade. Deixe-me voltar. Se fazem isso no Egito, Arábia Saudita ou Bangladesh, tudo bem, pois lá é a religião principal. Não me incomoda. Aqui, nós muçulmanos somos minoria. Agora somos apenas 4 ou 5% da população. Que direito temos de impor nossos valores sobre a... esse cara é um bom muçulmano? Gosto dele. Não, veja, sempre que alguém diz algo sensato, ele está fazendo um ponto válido. Por que esses muçulmanos não conseguem perceber que as ações deles estão prejudicando a imagem do Islã? Aos olhos dos não muçulmanos que vivem em seus países de origem, mesmo que você ache que está sendo justo, por que está fazendo isso só para irritar as pessoas? Você sabe que as pessoas estão ficando irritadas. O que eles fazem? É isso que eles fazem. Olhe para isso. Rezando na frente de um ocidental. perspectiva? Olhe para isso. Por quê? Por quê? Por que você teve que ir até lá? Eles estão fazendo isso de propósito. Eles fazem isso em todo lugar. Em todo lugar eles fazem porque querem passar uma mensagem. Eles adoram passar uma mensagem. Nós estamos aqui. Parem a gente se conseguirem. Olhe para isso. Isso é a cidade de Nova York. Os muçulmanos que celebram o Eid no Washington Square Park. Olhe para isso. Eu acho que quero dizer, o tempo de conversa acabou. Precisamos de leis rígidas. Precisamos começar a bani-los. De novo, é isso. Este é nosso direito democrático de exigir ação política. Este é nosso direito democrático. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Este é nosso direito de exigir isso. E, novamente, isso vai contra a natureza secular das democracias liberais ocidentais. 95% das pessoas. Quero dizer, é isso mesmo. É isso que muitos, como os dinamarqueses, estão fazendo. Tomara que façamos o mesmo aqui. Estou, inclusive, escrevendo uma carta para o Telegraph hoje. Brilhante. Para que a gente comece a iniciar. Estou ansiosa para ler. Eles nunca tinham conseguido isso antes, mas em 2018, junto com outros países europeus, como a França, proibiram todas as coberturas faciais, religiosas ou não, incluindo burca e niqab, em locais públicos, especialmente universidades e escolas. Isso eu implementaria amanhã. Tenho que dizer, me sinto completamente... Quero dizer, eu diria que sinto repulsa quando vejo essas peças de roupa. A burca e o hijab, a cobertura do rosto e a cobertura do cabelo. Isso não está no Alcorão. Vestimenta. Até mesmo o hijab, até mesmo só os lenços. Ok. A palavra, muito brevemente, a palavra hijab é mencionada 8 vezes no Alcorão. Nenhuma vez ela se refere ao cabelo ou às mulheres. Então, a que ela se refere? Ela se refere a um anteparo, uma cortina, uma barreira, uma divisória ou um separador. Não nos importamos, não é da nossa conta e não queremos isso. Nós não queremos a propagação do Islã. Nós não queremos isso. Se Allah quis dizer hijab, burca ou niqab, nós não sabemos. Nós não nos importamos. Então, essa ideia de que o hijab significa cobrir o cabelo da mulher não faz sentido. Na verdade, como esse costume entrou no Islã foi através do judaísmo. É uma exigência do Antigo Testamento que as mulheres judias cubram o cabelo. E quando os primeiros judeus se converteram ao Islã, eles trouxeram essa prática para o Islã. Sim, isso é muito, muito interessante. Quero dizer, novamente, algumas pessoas, sabe, algumas da direita têm pedido essas coisas. Quero dizer, as pessoas dizem que qualquer um que pede limitações é de alguma forma racista. Tivemos uma disputa política recente por causa da Bridget Phillipson.
mas ela recentemente chamou Nick Timothy, secretário sombra do interior, de racista por dizer que ele não. Ele desaprovou a oração islâmica em massa acontecendo na Trafalgar Square. Ele estava certo em criticar isso? Tenho certeza de que muçulmanos não deveriam ter direito a reuniões públicas em qualquer lugar. Nós realmente precisamos estar cientes dos sentimentos e das emoções da grande maioria das pessoas aqui. Esse é o ponto. Porque preciso ir lá e enfiar o nariz na sujeira. Eu acho que quando os muçulmanos têm uma mentalidade tão supremacista, tão excludente, isso só cria mais antipatia e mais antagonismo. Você acha que os líderes islâmicos islamistas que estão promovendo esse tipo de, talvez, expressões mais abertas do Islã na esfera pública? Isso é motivado por algo além de simplesmente compartilhar a fé deles? Quero dizer, em um nível, eles querem fazer proselitismo, mas acho que eles também estão usando questões políticas, têm uma agenda política. Então, algumas pessoas estão falando abertamente sobre a República Islâmica da Grã-Bretanha. Agora, eu, como muçulmano, no momento em que isso se tornar a República Islâmica da Grã-Bretanha, eu saio deste país. Não quero viver sob a lei Sharia, nem que eles vivam sob um governo muçulmano. Veja a bagunça que fizeram. Olha a Arábia Saudita, o Irã, Afeganistão. Egito. Onde isso funcionou? Porque milhões de muçulmanos querem vir ao Reino Unido e impor a Sharia. Fantástico. Eu gosto desse cara. Por que ele é muçulmano? Ele deveria ser ex-muçulmano. A principal lição da entrevista é que muçulmanos precisam perceber o ambiente. Se algo está irritando a grande maioria do país em que eles vivem, se não é o país de origem deles, então, só como um gesto de boa vontade, eu já disse isso muitas vezes antes, só como um gesto de boa vontade, parem de fazer isso. Mas sabe de uma coisa? Isso, na verdade, os fortalece ainda mais. E nossos lunáticos esquerdistas, woke, gays por Gaza, idiotas, eles os encorajam. Então é isso, eu espero que todo país ocidental proíba o chamado à oração. É isso, deveria ser proibido. Em seguida, a burca e o niqab, depois o abate halal e assim por diante. Se eles ainda não aprenderem, continuem proibindo as práticas religiosas. Porque, desculpe, nós não queremos isso. Nós simplesmente não queremos isso. Nós não precisamos te dar uma razão para não querer isso. Nós simplesmente não queremos. Cai fora.